Em 2014, estava tendo um movimento muito interessante que eu acompanhei, inclusive, a comitiva da Liga das Escolas de Samba para Brasília. A gente participou de uma audiência pública que, na época, foi aberta por um deputado do Sul. Você vê que, pô, a galera do Sul, né? Para chamar a atenção da Câmara dos Deputados Federal e do Senado para olhar para o carnaval, exatamente, do Brasil. Então, a ideia nessa audiência pública foi pessoas do mundo, do Brasil, tem a escola de samba do Brasil, e tem muita escola de samba no Brasil, mas é muita, dá com pau a escola de samba, é mais de 500. Nem sei se já tem isso catalogado, porque não são só as escolas que competem. No Rio de Janeiro não tem só, só que no Rio são mais de 100 que competem, fora as que estão por aí, que nos seus bairros, que não competem, as da Serra, de Petrópolis, de Friburgo, que não estão dentro desse ciclo de grupo A, B, C, D, E, escola mirim e tal. Então, assim, é um universo muito grande. Então, a ideia na época era colocar o carnaval como na lei de diretrizes orçamentárias. Então, todos os ministérios deveriam ter rubrica, deveriam ter lei, política pública para carnaval no Brasil inteiro. Então, por exemplo, dessa audiência pública se encomendou uma pesquisa para o Ministério de Ciência e Tecnologia, encomendou isso para a UFRJ, para o Instituto de Economia. E eles me chamaram para participar como pesquisadora. Eu participei dessa pesquisa. E aí a gente fez todo um diagnóstico e, no final, tinha algumas proposições, né? Mostrando o que era importante, quais eram as pautas importantes a ser pensadas dentro desse universo. Então, tinham várias pautas. Então, por exemplo, questões ligadas a não só a LDO, mas, por exemplo, você poderia pensar leis trabalhistas. Existe uma questão, por que existe, na época era muito questionado, por que existiu políticas especiais para a contratação da Copa do Mundo das Olimpíadas e por que não existe para o Carnaval, que é uma Copa do Mundo, Olimpíadas por ano. Aí o Ministério do Turismo, do Trabalho vai no barracão, aí quer que a gente tenha carteira assinada para todas as pessoas, para a galera que trabalha 2, 3 meses por ano, entendeu? Vai na Sapucaí, quer que assine carteira para as pessoas que trabalham 3 dias no ano, com uma semana. Só essa estrutura de assinar e desassinar já encarece absurdo. Você tem que ter contador, não sei quantos milhões. Começa a inviabilizar. Aí a escola de samba, que já está ferrada, já não tem grana, agora ainda tem que assinar a carteira de todos, esquece, não vai ter carnaval, entendeu? Então, assim, em vez de a gente ficar tentando justificar o injustificável, entendeu? E brigando, e aí a gente tem que sentar lá com a pessoa do Ministério do Trabalho e falar que o MEI que não aceita MEI, que não reconhece o MEI, que o MEI é uma ficção jurídica. Mas é uma lei. Então, serve para algumas coisas, mas não para outras. Né? Mas quem decide isso, entendeu? Sabe? Aí você toma multa, sabe? Aí o juizado de menores vai no dia do desfile mirim encher o saco das escolas mirins. Pô, eu pago multa toda hora. Uma criança que tá... porque não tem a idade... Cara, pelo amor de Deus, gente. Eles multam em 7 mil, 5 mil as escolas mirins que têm orçamento de nada. Entendeu? Então, assim, são coisas que você fala, cara, o corpo não conversa com o braço, que não conversa com a perna, não conversa com nada. Então, o carnaval, ele tem essas dificuldades, entendeu? Por que durante a Copa do Mundo das Olimpíadas não se fez o bairro do carnaval? Entendeu? Por que a gente tirou, na verdade, foram desapropriados os barracões de lá. Não tem barracão, só tem a cidade do samba, sabe? Tipo, por que as escolas de samba não tem barracão, sabe? Por que a escola de samba que desce tem que sair da cidade do samba? É inviável isso, gente. Não tem como, entendeu? Sabe? Então, assim, pauta de infraestrutura. Já era para ter um corredor levando do bairro do Carnaval, se fosse numa cidade organizada que pensasse... direto para Sapucaí, uma coisa só, entendeu? Sabe, você pensaria no Porto Maravilha, você pensaria em fazer o bairro do Carnaval lá, entendeu? Porque é onde as escolas de samba estão, onde elas nasceram, que é a pequena África, entendeu? Aí agora tira todos os barracões para construir prédios gigantes. Por que o prédio gigante não pode estar do lado do barracão da escola de samba? Entendeu? Ah, não é só culpa da prefeitura. Não estou falando que a prefeitura é a culpada pelo carnaval não ter evoluído. Não é, pelo contrário. Eu acho que o carnaval, as escolas de samba e as ligas, elas têm que se organizar melhor, né, para poder pleitear todas essas agendas. Eu acho que existe uma dificuldade de pensamento e uma dificuldade de governança, porque os pensamentos não combinam e não se consegue decidir e tomar decisões. E se pensar em longo prazo. E aí as coisas tem que ser pensadas no tempo, não pode ser pensada anualmente, porque senão você vai ficar para sempre discutindo as mesmas coisas e o tempo está passando e a gente está zero evoluído,
entendeu? A gente não está evoluindo, nem na nossa forma de fabricação, é zero evoluído, entendeu? É zero. Tipo assim, parece muito organizado quando você vê por fora, é organizado, mas poderia ser muito mais, entendeu? Muito mais. É organizado para pontualmente, não é estruturado para uma questão funcional que fique ao longo, como você está falando. Para você pegar e fazer uma Copa do Mundo, o país se mobiliza, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, o país se mobiliza por 7 anos. Né? Então, vamos utilizar mais ou menos... A Olimpíada, eu acho que foi isso. O país se mobilizou desde 2007, quando teve o Pan-Americano aqui no Rio, para poder pegar. Então, a gente falando de 7 anos mais ou menos, de 7 a 10 anos, que um processo estrutural do tamanho que precisa para o carnaval, a gente estaria sendo bem conservador, talvez, né, num processo para criar um processo de governança.